Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim! Bora reciclar! Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer este lindo gavião penacho de asas abertas. Para fazer essa linda peça, eu usei garrafa descartável, arame, tecido e um pedaço de tela para as asas. É um artesanato que, além de lindo e útil, também é muito fácil de fazer. Mas antes de ir para o passo a passo, por favor, já deixe o seu like. E se você ainda não é inscrito no canal, não perca tempo e inscreva-se. E ative também o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Para fazer o corpo do gavião, vou usar essa garrafa plástica. Corto ela pela metade na transversal e fica assim no formato do corpo de uma ave. Agora vou preencher com jornal velho, tecido ou o que tiver disponível, desde que esteja seco. Cortei algumas tiras de tecido, as encharco na nata de cimento e vou envolvendo o corpinho do nosso gavião com essas tiras encharcadas. Para fazer a cauda e o pescoço, vou usar um pedaço de arame grosso de aproximadamente 70 centímetros, dobro ao meio, dobro no formato do pescoço e da cauda, encaixo sobre o corpo e amarro bem firme usando arame fino. Cortei um pedaço de tela de antena parabólica um pouco maior do que a cauda e agora vou encaixar essa tela sobre a cauda e vou dobrando as pontas para dentro até envolver toda a cauda. Encharquei algumas tiras de tecido na nata de cimento e vou envolvendo o pescoço com elas para dar volume. Cubro o corpinho da nossa ave com uma camada de massa para esconder os arames. Agora vou colocar um ganchinho para poder pendurar a peça. Esse ganchinho é o lacre de uma lata de sardinha. Amarro ele bem firme com arame fino e amarro sobre o corpo do nosso gavião. Cortei com alicate e vou cobrir com uma camada de massa para esconder o nó. Cubro a cauda com uma camada de massa e deixo a peça secar à sombra. Para fazer as asas, vou usar arame grosso também. Cortei um pedaço bem grande, aproximadamente 1 metro de tamanho, dobrei e fiz um formato de borboleta. Amarro as pontas do arame com arame fino e vou preencher com tela de antena parabólica. Encaixei a armação das asas por cima da tela e cortei aproximadamente uns 3 centímetros a mais, que é para dobrar. Aí vou dobrando as pontas da tela para dentro e envolvendo todo o arame. Aí fica assim. Faço um buraquinho que é para passar o ganchinho, encaixo as asas sobre o corpo e amarro bem firme com arame fino. Amarro bem firme na parte de cima e na parte de baixo da asa também, que é para ficar bem resistente a peça. Olha como está ficando lindo! Se você não tiver tela de antena parabólica em casa, poderá substituir por tela de viveiro. Essa tela de viveiro, ela é facilmente encontrada em casas de ração. Para fazer essa massa, eu usei 2 medidas de cimento, 2 de areia e 1 medida de argamassa para dar liga. Deixei essa massa no ponto nem dura nem mole, tipo cremosa. As penas compridas das pontas das asas, faço assim. Corto tiras de tela de antena parabólica, dobro ao meio, vou arredondando as pontas para ficar no formato das penas. Corto bastante, o suficiente para fazer todo o contorno das asas. Viro ele de barriga para cima, umedeço a peça, cubro com uma camada de massa. Aplico uma camada generosa de massa nas asas e já vou alisando com pincel umedecido. Em seguida, vou encaixando as penas compridas feitas com telas
por todo o contorno das asas e vou chumbando com massa. Usando uma espátula, vou preenchendo as tiras de tela com massa. Vou depositando a massa por cima da tela e alisando com uma espátula. Olha como já fica no formato das penas. Para fazer as penas menores, vou fazendo cobrinhas de massa e colando no comprimento das asas. Vou achatando com a ponta dos dedos e vou cortando com a espátula, tipo desenhando cada peninha. Faço várias camadas até preencher toda a asa. Para fazer as penas compridas da cauda, faço bolinhas de massa e vou colando no contorno para ser as pontas das penas. E vou fazendo cobrinhas de massa, achatando na palma da mão e fazendo a divisão entre elas. Cortei um pedaço de arame fino e dobrei no formato do bico. Encaixo na posição e já vou modelando o formato do bico. Olha como está na parte das costas. Para modelar, o processo é o mesmo. Umedeço a peça, cubro com uma camada de massa e já vou riscando o formato das penas compridas. E para fazer as penas menores, a técnica é a mesma que eu usei para fazer as penas das asas na parte da frente. Para fazer o topete, fui fazendo cobrinhas de massa, achatando na palma da mão e colando. Como ele está voando, coloquei as peninhas deitadas para dar um efeito de movimento. Para fazer os pés, vou usar 2 pedaços de arame fino para cada pé, dobro ao meio e dobro as pontas do arame para ser os dedos. Dobro as pontas do arame em formato de garras e olha como está ficando. Agora vou envolver os pés com barbante de algodão encharcado na nata de cimento para dar volume. E na parte dos dedos, vou envolver com os barbantes mais finos. E deixo a ponta do arame para ser as garras. Olha que maravilha! Os pezinhos ficaram quase perfeitos. Com um pouco de massa, já vou modelando o formato das coxas. Encaixo os pezinhos por cima e vou chumbando com massa. Olha que lindeza! Passo o impermeabilizante e dou 2 demãos de tinta branca como base. Pinto o topete da cabeça de preto, o pescoço dele é marrom, com uma faixa branca abaixo do bico. Cubro ele com uma demão de marrom bem clarinho mesmo, só para apagar um pouco esse branco fluorescente. Usando um pincel fino e a tinta marrom escuro, vou fazendo os detalhes das penas. É importante ter em mãos uma foto do gavião para você poder copiar todos os detalhes das penas. Aqui está o meu gavião pronto, graças a Deus. Olha que lindão, hein? As garras ficaram enormes. Finalizei com a cera líquida incolor extra brilho e eu amei o resultado. Olha que lindão! Ele é perfeito para decorar a varanda, as árvores dos jardins e até mesmo para espantar pombos. Basta você colocar uma cordinha maior e colocar ele se balançando. E este foi o trabalho de hoje. Espero que tenham gostado. Grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.